Guia de Compras 2016, os melhores celulares que custam entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Se você curtiu o nosso guia de celulares barateza, mas está procurando por aparelhos mais incrementados e está disposto a desembolsar mais de 3 dígitos por eles, se liga nessa segunda parte do Guia de Compras do Tecmundo. Começamos essa lista com o Galaxy A5, a tentativa da Samsung de atrair usuários que gostam de aparelhos premium e relativamente pequenos. Com o sistema Android, o aparelho traz uma tela Super AMOLED de 5,2 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels. O processador é octa-core 1,6 GHz Cortex A53. Ele tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno, com uma câmera traseira de 3 megapixels e uma frontal de 5 megapixels. O preço fica entre R$ 1.078 e R$ 1.300. O Moto G4 Plus é muito parecido com o Moto G4 comum, mas conta com mais memória, um sensor de impressões digitais e câmera de 16 megapixels com detecção faseada e foco laser. Além disso, o aparelho vem com uma tela LCD IPS de 5 polegadas e meia com uma resolução de 1920 por 1080 pixels. Ele tem um processador quad-core 1,5 GHz Cortex A53 e um quad-core 1,2 GHz Cortex A53. Tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. O preço do aparelho está entre R$ 1.000 e R$ 1.300. O Idol 4 conta com configurações modestas. O aparelho tem tela IPS Full HD de 5,2 polegadas, com resolução de 1920 por 1080 pixels, tem 3 GB de RAM e processador octa-core Snapdragon 617. Outras especificações incluem 16 GB de espaço de armazenamento, câmera traseira de 13 megapixels e bateria de 2.610 mAh. O preço, algo entre R$ 1.215 e R$ 1.700. O filho mais novo da Sony, esse smartphone ainda herda algumas características de seus antecessores. Com uma tela IPS LCD de 5 polegadas e resolução de 1280 por 720 pixels, ele tem também processador octa-core de 2 GHz, com uma capacidade de armazenamento interno de 16 GB e memória RAM de 2 GB. O smartphone ainda conta com uma câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. O preço fica entre R$ 1.350 e R$ 1.620. O Asus Zenfone 3 ZE520KL foi lançado oficialmente em maio desse ano e chegou ao Brasil no final de outubro. O aparelho traz tela de 5,2 polegadas com resolução Full HD, contando ainda com 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, processador octa-core 2 GHz Cortex A53 e uma câmera traseira de 16 megapixels, além de uma frontal de 8 megapixels. Você encontra esse smartphone pela média de R$ 1.400 a R$ 1.520. O LG G4 apostou todas as suas fichas em câmera potente como principal diferencial para conquistar o consumidor. Sua principal inovação é a abertura da câmera de 1.8 e também seu novo software de fotografia que conta com amplo controle manual das capturas. Com uma câmera traseira de 16 megapixels e uma frontal de 8 megapixels, sua tela é de 5 polegadas e meia com resolução de 2560 por 1440 pixels. O aparelho conta com 3 GB de memória RAM e capacidade de armazenamento interno de 32 GB. O preço está entre os R$ 1.500 e R$ 1.700. O Asus Zenfone 3 traz tela de 5 polegadas e meia e resolução Full HD, contando ainda com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento e chip Qualcomm Snapdragon 625, com câmera traseira de 16 megapixels e frontal com 8 megapixels. Outro destaque fica com a bateria de 3.000 mAh. O preço fica entre R$ 1.600 e R$ 1.900. Um dos celulares mais caros já produzidos pela Samsung é também um dos mais bonitos e mais potentes já apresentados pela empresa. Com uma tela de 5,1 polegadas com resolução de 2560 por 1440 pixels e processador quad-core 1,5 GHz Cortex A53 e quad-core 2,1 GHz Cortex A57. Sua capacidade de memória RAM é de 3 GB e sua capacidade de armazenamento interno chega a 128 GB, além da câmera traseira de 16 megapixels e a frontal de 5 megapixels. Você encontra esse Galaxy por entre R$ 1.675 e R$ 2.045.
E por último, mas não menos importante, o Lenovo Moto Z Play, com uma tela de 5,5 polegadas com resolução de 1920 por 1080 pixels, o aparelho ainda traz um processador octa-core 2 GHz Cortex A53, com memória RAM de 3 GB e capacidade de armazenamento interno de 32 GB, com resolução da câmera traseira de 16 megapixels e da câmera frontal de 5 megapixels. O preço se encontra entre R$ 1.710 e R$ 1.935. São esses os celulares que você está procurando? Ainda não? Então aguarde nossa próxima lista só com os maiores tops de linha do ano e com os preços um pouco mais acima. Quem sabe nessa lista você encontra. E dá uma olhada no nosso artigo no Tecmundo para mais detalhes dos aparelhos dessa segunda parte da lista. Até a próxima!